é, como você puxou o tema, é A algo questão, que... a questão digital, né, no mercado hoje, o IA da vida, a gente vê muita situação acontecendo. E eu tive na Abras, semana passada. Tivemos muitas palestras boas. Uma delas é o Kotler, né, o pai do marketing. Então ele falou muito sobre o ponto um até o ponto 6, o marketing 6.0. Cara, e assim, aí eu não tô falando, tô fazendo aqui uma reflexão e o que eu senti em relação a tudo isso. Que toda a tecnologia, que todo o IA da vida, tudo que vem acontecendo na parte digital é importante, é legal para a automação. Mas o calor humano, ele até realmente reforçou isso. Não existe dentro do IA, dentro de uma questão da parte digital. Nessa questão, as lojas que se fortalecerem na questão de chamar pelo nome, de estar junto, de entender realmente a dor do cliente e de alguma forma informar, indicar e ter uma experiência boa, é a que vai sobressair no varejo. Então, de nada adianta a gente ter uma tecnologia avançadíssima, mas não ter um calor humano de nem te chamar pelo nome ou por favor. Então, acho que ficou muito para mim essa questão de duas potências. Na parte digital é fria e o ser humano é quente. Então, acho que, cara, essa questão acho que não deve ser perdida nunca. Eu acho que atender igual o brasileiro atende, mundialmente no varejo não tem. O atendimento. Você citou os Estados Unidos, mas Né? Nos a Estados Unidos gente eu não, tive várias dificuldades a lá. gente não tem, Ah, mesmo em lojas mais gourmetizadas, né, que não são hipers, etc, de vizinhança, nós não temos esse calor humano, esse atendimento de açougue, esses cortes, lá são tudo pronto. autoatendimentos, né? Inclusive, eu acho que começou um supermercado no Canadá e acho que agora já tem no Brasil. Não me lembro se é Covabra ou Enxuto, que é o caixa lento. Você chegou a fazer algum já? Tem o caixa lento. Isso foi bem depois da pandemia, que as pessoas ficaram muito, né, ansiosas e preocupadas, mais os senhores de idade. E foi lançado, cara, o caixa lento. E eu tô vendo já tomar mais formatos aqui no Brasil. Ao invés de você ser rápido, você conversa com a pessoa, ela é uma pessoa mais carente, uma pessoa que. Caixa lento, cara, você acredita? É a experiência do cliente, eu acho muito bacana. Daqui a pouco a gente Foi vai ter que legal. sinalizar, né? O Então, por isso que eu tô te preferencial, o perguntando. caixa lento. Caixa lento. Mas é uma preocupação, porque no mercado hoje, eu sempre falo e eu sempre investiguei muito sobre isso. A gente gasta uma bala, né? Gasta um dinheiro danado para trazer o cliente. A nossa preocupação é trazer o cliente até a loja. E muitas vezes a gente perde a venda dentro da loja. Isso é para morrer. Isso é para acabar, né? Não, em relação a rupturas, que hoje, em janeiro agora, a S Mais Varejo anunciou aí 15,3 de ruptura. Então, 15% de vendas a gente perde por não ter o produto. E eu vejo que até nas suas postagens você Oriento, pô. orienta muito, né? Eu falo muito. É um dragão a ruptura, a falta de produto, né? Que é o nome dela. É que ela não morre, mas a gente tem como deixar adormecido, mas se a gente trabalhar ela, se tratar ela. Qual é o ideal hoje, Cara, Fernando, dentro de o uma ideal loja? era zero, né? A Não, gente fala. lógico, mas a gente sabe que não Mas é a não chega. realidade. Mas abaixo de 10, 5 é bacana. É o que dá para chegar. Mas assim, existem produtos, quando tu analisa sem estoque e sem venda, tá faltando um produto, né? Não tem estoque, não tem venda e tem o estoque sem venda. Eu vou olhar, tá no depósito. Quero morrer. Com estoque sem venda. O produto está na gôndola, mas está mal posicionado, mal precificado. E tem esse mesmo com estoque sem venda que o produto realmente não serve, não vende, não presta. Tem que ser excluído. Então é uma situação que a gente corre o risco danado todo dia de perder esse dinheiro, que eu costumo falar que é a água que passa debaixo da ponte não volta mais. É o cliente que chegou, olhou, não achou o produto dele e foi embora. Tu não recupera aquela venda. E ao longo tempo tu perde esse cliente, porque ele começa a ter as ações de falar, poxa, eu fui lá não tem, então eu vou noutra loja. Chega lá e encontra toda a solução. E quando eu vou atrás, tipo, de uma farinha ela gera receita. Eu não como farinha. Não como farinha, cara. Então, se eu vou lá, não acho a minha farinha, eu não vou comprar o ovo aqui e a farinha lá. Eu vou comprar tudo a minha receita em outro lugar. Então, é uma preocupação muito grande de trazer o cliente. Quando ele entra na tua loja, ele passou na frente de no mínimo uns 20.
uns 20 segmentos iguais. Os omnichannel hoje eu falo que até a própria, sem menosprezar ninguém, mas a pessoa que está vendendo verdura ali na esquina, Sim, sim. ele está tirando minha venda. Sim, ele tem um produto. É uma solução, Você uma para com a entrega. verdura, ele tem um Rápido, morango o cara- exposto, ele tem... o cara tá até aumentando o mix. Tá aumentando. E fácil, porque te leva no carro e tal, tá fresquinho. Então, quando eu vejo, e é uma análise, fica uma dica aqui para o pessoal analisar, é que quando você tem devoluções de carrinho ou desistência de compra, que o cliente deixa a cestinha lá no canto, que foi ele que estava fazendo e foi embora, 85% é porque ele encontrou fila na hora de ir embora. Ele fez tudo isso já, ele decidiu comprar, ele decidiu ir na tua loja, ele decidiu na minha loja. Ele entrou, ele teve um propósito, ele começou a buscar. Teve a ruptura que ele não achou e abandonou, mas 85% é por conta das filas na frente de caixa. E aí tu tem que colocar tipo um para 2, um para 3. O que é 1 para 3? É um caixa aberto que no máximo 3 carrinhos. Já começa a irritar o cliente. Até porque não tem nem 1 espaço para 2. físico muito ali de circulação. Exato. 1 para 2, a fiscal de caixa tem que levantar a anteninha. 1 para 2. Chegou, abre outro caixa. Então você já começa a controlar dessa forma. Aquele que não faz essa gestão perde muito dinheiro dentro de casa. É esse assunto que você tocou, que a maior missão do supermercadista é trazer o cliente para dentro da loja. E gasta muito para isso. E isso com mídias, com campanhas, né? Até porque hoje, dependendo da região que você está, numa mesma avenida, você tem 5 quarteirões, você tem 4 lojas, 3 lojas. Acontece. Exato. E isso é engraçado, porque muitos clientes nossos, quando chegaram na gente, né, não eram clientes, depois que se tornou cliente, aí, logicamente já nos conheceram, mas quando chegaram na gente, a missão era essa. Como que a gente consegue manter o cliente dentro da loja? Porque tudo que é bonito, tudo que é muito sinalizado, tudo que é muito bem ambientado da maneira correta, como a gente citou, iluminação, rebaixos em forros, os ambientes, logicamente, as âncoras, né, dentro da loja, a adega, padaria, açougue, como você direciona isso dentro da loja. Essa era as grandes missões, né? Ou a gente criar, quando a gente desenvolve muito projeto também, e a gente também trabalha com muitos projetos de arquiteto que também são parceiros, deixam a gente opinar, né? E essas eram as grandes missões, né? Eu tenho vários clientes que eu posso citar, não vai vir ao caso, mas depois que a gente conseguiu apresentar o projeto, e o mais engraçado foi quando a gente executou a loja, realmente ele começou a ter uma fidelização de clientes muito maior que ele tinha regionalmente com os concorrentes. Algumas lojas foram até retrofit, então deu para ele medir isso, o cliente que ele tinha até a reforma e o cliente após a reforma, né? E hoje você acha que o pessoal mede muito cliente? Você tem conversado com os supermercados? Fernandes não tem muito parâmetro para... não, eu acho que o CRM ele pode dar isso de uma forma mais precisa, mas a gente sabe que o CRM no Brasil hoje ainda... Não, o pessoal não sabe usar muito. Não sabe usar muito. Eu tenho conversado e assim, o nosso maior patrimônio, Gu, é o cliente, cara. É o cliente. E muitas vezes a gente não olha esse medidor. Quando tu conversa com qualquer supermercadista ou até qualquer outro segmento, a gente fala muito de venda. Sim. Venda. Faturamento. Ele vê aumentando o faturamento. Nossa, como é que foi esse mês? Nossa, tá legal. Esse mês, nossa, não foi legal. Mas assim, anotem. Nenhum que eu conversei me respondeu de bate-pronto quanto é que estava crescendo o lucro. Não consegue. Eu sei a venda, mas tá, e teu lucro? Me fala como é que tá o posicionamento do teu lucro do ano. Cara, é o que paga a conta. Então, se a gente olhar muito faturamento, é bom, ok, a maioria conversa sobre isso. Mas existem mais de 8 medidores. Um deles é venda, mas eu tenho lucro, eu tenho margem, eu tenho quantidade vendida, eu tenho que ver quanto que é o meu lucro médio, a minha venda média. Eu tenho que saber o principal pilar é o cliente. E como é que mede o cliente? Uma dica. Eu olho no ano, num período, né, 120 dias, 90 dias, quanto que entrou de cupons, quantos cupons foram emitidos em relação ao ano passado contra esse ano. Eu cresci 5% de cliente, ok. E de venda? Eu cresci 4%. A média está falando APAS que está crescendo 3%. Você acha que está legal? Você está bem. Mas você poderia ter aproveitado mais o cliente, porque entrou 5% de cliente a mais
na tua loja, você não aproveitou. Então, o que eu venho falando hoje em consultoria, na APAS, Abras, é essa situação de que nós precisamos aproveitar mais o cliente, vender o que que não está na lista de compra. Então, o aproveitar o cliente é fazer com que ele leve mais conveniência, com exposições mais assertivas. Hoje o cliente está cada vez menos querendo conveniência. Eu até cito num exemplo lá, que em 2010 estava um crédito bacana, então pegava eu, a Maísa, o Lohan e a Eloá, meus 2 filhos. Maísa, vamos pro mercado, leva as crianças. Beleza, e agora? Maísa, vamos pro mercado? Deixa as crianças. Então a gente está recluso a comprar conveniência. E a lista de compra é o que dita. Se nessa questão, a avaliação de lojas que os clientes estão vendo hoje, da consultoria, o que nós estamos medindo? Está crescendo 5% de cliente. Cresceu 6% de venda, tu está aproveitando o cliente. A sua loja está vendedora. Se você cresceu 5% de cliente e cresceu 4% de venda, o cliente está comprando. Então, a sua loja está vendendo ou o cliente é que está comprando? Se ele estiver comprando, Aí ele é está comprando a sua sazonal. lista de compra. Aí é sazonal. Exato. Aí ele, Um período ele pode, no outro ele pode não existir mais. exato. Se você não trabalhar hoje exposições assertivas, trabalhar comunicação realmente que faz sentido a fazer o fechamento de venda, tá deixando muito dinheiro na mesa, cara.